Durante a vistoria veicular, a análise das placas de identificação deve contemplar os seguintes critérios: existência das placas, compatibilidade da combinação alfanumérica, conformidade com a categoria do veículo, verificação da procedência da placa, atendimento aos critérios dimensionais, adequação da tipologia, fonte dos caracteres, presença e integridade da película refletiva, presença e estado do lacre, compatibilidade da tarjeta com o município de registro, ausência de danos físicos, existência das placas. Os veículos automotores devem ser identificados por meio de placas dianteira e traseira, conforme os requisitos técnicos estabelecidos pelo CONTRAN. No entanto, veículos como reboques, semi-reboques, motocicletas, motonetas, ciclomotores, cicloelétricos, triciclos, quadriciclos e guindaste são identificados exclusivamente por placa traseira, conforme previsto na legislação vigente. Compatibilidade da combinação alfanumérica. As placas de identificação devem ser compatíveis com as informações dos órgãos competentes. Então, deve ser confrontada com as informações via sistema e CRLV apresentado. Conformidade com a categoria do veículo. As placas de identificação veicular seguem padrões visuais que indicam a categoria do veículo, sendo esse critério essencial para fins de fiscalização e registro. No padrão de placas PNU, Placa Nacional Única, a categoria é definida pela combinação de cores entre o fundo da placa e os caracteres. Na categoria particular, são representadas com fundo cinza e caracteres pretos. Na categoria aluguel, são representadas com fundo vermelho e com os caracteres brancos. Na categoria experiência fabricante, são representados com o fundo verde e com caracteres brancos. Na categoria aprendizagem, são representados com o fundo branco e caracteres vermelhos. E na categoria coleção, são representados com o fundo preto e com os caracteres cinza. No padrão PIV, Placa de Identificação Veicular, também conhecida como padrão Mercosul, todas as placas possuem fundo branco com uma faixa superior azul, contendo o nome e a bandeira do país. A categoria do veículo é identificada pela cor dos caracteres alfanuméricos e da borda da placa. Caracteres pretos representam a categoria particular. Caracteres vermelhos representam a categoria comercial, aluguel e aprendizagem. Caracteres azul representam a categoria oficial e representação. Caracteres dourado representam a categoria diplomático ou consular. Caracteres verdes representam a categoria especial, fabricantes, experiência e teste. Caracteres cinza representam a categoria de veículos de coleção e são válidas no âmbito do Mercosul. Além disso, existem também os veículos de coleção classificados como originais, com um uso restrito ao território nacional, que utilizam placas com fundo preto e caracteres brancos, conforme previsto na regulamentação específica do CONTRAN. Verificação da procedência da placa. As placas são elementos de identificação dos veículos e só podem ser fabricadas e estampadas por empresas credenciadas junto aos órgãos competentes de trânsito. Durante a vistoria, é essencial verificar a procedência das placas para assegurar que tenham sido produzidas e estampadas por fornecedores devidamente autorizados. Placa no padrão PNU, Placa Nacional Única. A verificação da procedência deve incluir
a análise da gravação do código do fabricante, que deve estar presente tanto na placa quanto na tarjeta. Esse código é composto por 3 algarismos, seguindo da sigla da unidade da federação, o F, e 2 últimos dígitos do ano de fabricação. A gravação pode estar em alto ou em baixo relevo. Essas identificações possuem dimensões obrigatórias. Para as placas, a altura dos caracteres tem que ser de 8 mm por 30 mm de comprimento. Para as tarjetas, a altura dos caracteres é de 3 mm e o comprimento de 15 mm. Placas no padrão PIV, Placa de Identificação Veicular, padrão Mercosul. As placas no padrão PIV possuem recursos tecnológicos de rastreabilidade que permitem identificar tanto o fabricante da chapa quanto o estampador. A procedência e a vinculação ao veículo podem ser verificadas por meio da leitura do QR Code presente na placa. A leitura do QR Code deve ser feita exclusivamente por meio do aplicativo oficial VIO, que fornecerá um código de verificação. Com esse código, o vistoriador pode consultar o site oficial do Denatran para confirmar a autenticidade da placa, o fabricante e o estampador, a situação da atividade da placa, a associação da placa ao veículo registrado. Atendimento aos critérios dimensionais. As placas de identificação devem obedecer às dimensões estabelecidas pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, conforme o tipo de veículo. Para motocicletas, motonetas, ciclomotores, cicloelétricos, triciclos e quadriciclos, a altura é de 170 mm e o comprimento de 200 mm. Para os demais veículos automotores, a altura é de 130 mm e o comprimento de 400 mm. A legislação permite a redução de até 15% nas dimensões das placas nos casos em que o espaço disponível no veículo, conforme o projeto original de fábrica, não comporta a instalação da placa nas medidas padrão. Essa exceção só é válida mediante a comprovação técnica que demonstre a inviabilidade de instalar a placa com as dimensões originais. Adequação da tipologia. No padrão de placas PNU, Placa Nacional Única, o último modelo adotado utilizava a fonte Mandatori como padrão tipográfico. As dimensões dos caracteres variam de acordo com o tipo de veículo. Para motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos motorizados, a altura dos caracteres é de 42 mm. Demais veículos automotores, a altura dos caracteres é de 63 mm. Nas placas do padrão PIV, Placa de Identificação Veicular, a tipologia utilizada é a FE English, adotado como padrão oficial. As dimensões dos caracteres variam conforme o tipo de veículo. Motocicletas, motonetas, ciclomotores, cicloelétricos, triciclos e quadriciclos, a altura dos caracteres é de 53 mm. Nos demais veículos automotores, a altura dos caracteres é de 65 mm. Presença e integridade da película refletiva. No padrão de placas PNU, a utilização de películas refletivas tornou-se obrigatória de forma gradativa. A seguir, vamos conhecer e relembrar os prazos e exigências conforme o tipo de veículo e a categoria. Veículos de 2 ou 3 rodas, motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclo. Na categoria aluguel, a obrigatoriedade da placa traseira com película refletiva é a partir de 1º de janeiro de 2008.
Demais categorias, a exigência para veículos registrados ou transferidos de município a partir de 1º de janeiro de 2008. Já para os demais veículos fabricados a partir de 1º de janeiro de 2012, é obrigatória a utilização de placas e tarjetas confeccionados com película refletiva. Além disso, os veículos que possuírem placas de identificação em desacordo com as especificações deverão ser adequados no momento da transferência de município. As placas no padrão PIV devem ser revestidas com película retrorefletiva na cor branca, contendo uma faixa azul na margem superior, na qual se encontram à esquerda o logotipo do Mercosul, ao centro o nome Brasil, à direita a bandeira do Brasil. Já os veículos de coleção classificados como originais, de uso restrito ao território nacional, utilizam placas com película na cor preta, mantendo a faixa azul na margem superior, com os seguintes elementos: ao centro, o nome Brasil, à direita, a bandeira do Brasil. Nota-se que não tem o emblema do Mercosul nessa placa preta. Presença e estado do lacre. As placas no padrão PNU não possuem tecnologia que permita a identificação eletrônica do veículo a qual estão vinculadas. Por isso, seguem as determinações do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, que exige que a placa traseira seja lacrada diretamente na estrutura do veículo. O lacre tem como principal finalidade indicar qualquer tentativa de remoção ou adulteração da placa traseira. Por se tratar de um dispositivo de identificação veicular, sua violação, remoção, substituição ou sinais de danos devem ser informados ao órgão competente. As placas no padrão PNU possuem tarjetas removíveis afixadas à placa, contendo a sigla da Unidade da Federação, UF, e o nome do município de registro do veículo. Essas informações devem estar em conformidade com os dados registrados nos sistemas oficiais e no documento apresentado durante a vistoria. Qualquer divergência pode indicar inconsistências cadastrais e deve ser notificado. Verificação de placas e lacre. Durante o processo de vistoria veicular, deve-se avaliar a integridade, legibilidade e conformidade regulamentar das placas de identificação e dos lacres. Qualquer anomalia que comprometa a leitura, fixação, autenticidade ou correspondência cadastral deve ser registrada no laudo de vistoria. Condições irregulares a serem observadas nas placas: ausência da placa, legibilidade comprometida, caracteres apagados, machucados ou ilegíveis, desbotamento da película refletiva, danos físicos, placa amassada, trincada, quebrada, fonte de caracteres fora do padrão regulamentar, divergência entre os caracteres da placa e os dados cadastrais, categoria do veículo divergente do cadastro, cor da placa incompatível, por exemplo, placa inativa, indícios de falsificação ou adulteração, lacre danificado, lacre rompido, lacre raspado, ausência do lacre.